Segunda parte, gente. Parte 2, que esqueci o nome. Tchau, gente. Gente, eu achei que tinha terminado, mas não. Falta aqui ainda. Olha aqui, essa é minha franja. Eu tenho franja, tá, gente? Só que meu pai não deixa eu cortar. Era pra ser daqui, mas meu pai deixa eu cortar. Então, melhor nem arriscar.